Bom dia. Hoje celebramos o 9º domingo após Pentecostes e, novamente, por amor e graça, somos acolhidos por Deus neste encontro comunitário. Deus nos chama para celebrarmos a vida, para abastecer a nossa fé e a nossa esperança na Sua presença e no Seu agir neste mundo. Nosso Deus é o anfitrião desse culto e nós somos convivas dessa comunhão com Ele. Tanto você que acompanha nesta celebração da sua casa, ou que se encontra aqui entre nós. Que bom que vocês disseram sim ao convite amoroso de Deus para esse culto. Que esse encontro com Deus e com irmãos e irmãs na fé possa nos fortalecer no testemunho de que Cristo é Senhor, hoje e eternamente. Temos visitantes hoje? Bom, presencialmente não, mas se tivermos alguém online, seja bem-vindo também ao nosso culto. Quero lembrar-lhes as palavras bíblicas das senhas desta semana que dizem: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Hebreus 11, versículo 1. Vou repetir. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Fé é confiança em Deus. Nela vivemos conforme a promessa de Deus. Ela sustenta a nossa esperança e obediência nas ordens do céu. Por causa da fé é que nós encontramos a misericordiosa ação de Deus em Jesus Cristo, que quer nos redimir e salvar. Cantemos ao Deus que nos presenteia com fé e nos aceita mediante a fé. Aos que podem, convido a ficar em pé, por favor. Por isso, nesse início de celebração, queremos proclamar o credo apostólico, num gesto de profunda confiança em Deus, certos de que a sua palavra, a Santa Ceia e a sua presença são ofertas preciosas para a fé que nos reúne. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Filho unigênito nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Podemos sentar. Cantemos agora o hino 192. Creio, Senhor, que és Deus.
Bom dia para cada um de vocês. Sejam todos acolhidos nesta manhã em que nós nos reunimos na presença do nosso Deus. Eu convido a que nós nos coloquemos de pé e invoquemos a presença da Trindade entre nós. Nós nos reunimos em nome do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Assim como estamos de coração contrito, nos aproximemos de Deus. Confessemos a Ele o nosso pecado, a qual eu convido que o façamos de forma comunitária. Confessai comigo. Amado Deus, por mais que saibamos que 1 João 4,16 nos ensina que Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Optamos por enredar os nossos caminhos por vias tortuosas e distorcidas da fé. Confessamos que as vozes do pecado silenciam em nós o coração que devia amar. Confessamos que a multidão das nossas transgressões nos afasta da oferta de nova vida que Cristo nos faz. Quantas oportunidades perdemos de cumprir a Tua vontade? Quantas chances deixamos de nos agarrar na construção de relações com palavras amorosas e edificadoras? Perdoa-nos quando insistimos no cultivo do ódio, da mentira e da indiferença. Perdoa-nos quando somos canais do sofrimento para toda a Tua criação. Pecamos e carecemos da Tua graça regeneradora. Transforma-nos em jarro novo. Cinja-nos com a Tua misericórdia. Por Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus busca o caído. Ele ouve a confissão e também perdoa com misericórdia. Isto nós ouvimos 2 Romanos, capítulo 6, verso 22, que nos diz: Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação, e o fim, neste caso, é a vida eterna. Por isso, aqueles que confessam verdadeiramente o seu pecado a Deus, encontram na sua mão o perdão. Isso, enquanto ministro ordenado, declaro que estão perdoados os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tenham a bondade de tomarem os seus lugares. A comunidade se reúne em culto não somente para confessar a Deus os seus pecados, mas também somos convidados a lembrar deste mundo e as realidades de suas dores. Por isso, unamos as nossas vozes, clamemos pela compaixão de Deus cantando.
Reverentes, façamos a nossa oração ao nosso Deus, assim como nós estamos. Santo Deus, graças te damos pelo alimento da tua palavra e por tua salvação revelada em Jesus Cristo. Somos gratos a ti pelo presente da fé, dádiva da ação do Espírito Santo. Sê presente em nosso meio. E neste culto, dá que o teu ensino edifique a nossa fé e esperança. Permita que a Sagrada Escritura nos leve ao bom testemunho das tuas maravilhas, para que outras pessoas possam vir a crer. É o que pedimos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que contigo e o Espírito Santo vive e reina eternamente. Amém. Porque Deus ouve o nosso clamor e oração. Ele se volta a nós também por meio da sua palavra e sacramentos. Por isso proclamamos o seu sempiterno nome, cantando: creia sem cessar.
Convido a quem puder se colocar de pé para recebermos o Santo Evangelho cantando o hino de 178, Aleluia. A leitura é de Lucas, capítulo 12, versículos de 32 a 40. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar vós o reino. Vendei o que tendes, e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca acabem, aonde não chega ladrão, a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Estejam cingidos os vossos lombos, e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que cinjará, e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginas. Palavras da salvação. Comunidade, pode se sentar enquanto cantemos o hino 614. A próxima leitura se encontra em Hebreus, capítulo 11, versículo de 1 a 3, e em seguida os versículos de 8 a 16. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé,
Abrão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade. Porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha permitido, pelo que também de um a esse já amortecido. Descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquele de onde havia saído, teriam a oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Palavras da salvação. Graças te rendemos, ó Deus, Pai amado, por sua misericórdia e por tua palavra que é abundante em nossa vida. Graças te rendemos porque, através do teu ensino, tu alimentas a nossa fé. Dá ao Pai que tenhamos lábios para proclamar a tua palavra, mas lábios sinceros. Dá que o nosso louvor chegue até a ti de forma agradável. Ilumina agora o nosso pensar e refletir, e encaminha-nos para o mundo em ação com o teu Santo Espírito. Porque lâmpada para o nosso pé é a tua palavra, e luz para o nosso caminho. Amém. Tenham a bondade de tomarem os seus lugares. Querida igreja, amados irmãos e irmãs, Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 8, ele afirma que pela graça vocês são salvos mediante a fé. Pela graça vocês são salvos mediante a fé. Mas como entender a fé? Algumas pessoas se assentam numa forte convicção de que a fé é algo desnecessário, de que é possível administrar a sua própria vida sozinha, desfrutando do melhor da sua capacidade produtiva e realista de ver o próprio mundo. Elas se julgam não precisar de Deus e muito menos da fé em um poder divino que cria e rege todo o universo. Mas imagine você, dentro de um ônibus em alta velocidade, chegando numa curva, aterrorizado, segurando-se na gola da sua própria camisa para se salvar. É possível? Impossível. Você irá buscar se segurar em algo que não seja em si mesmo. Então, dizer que eu só acredito em mim mesmo é uma grande inverdade. Ninguém vive numa completa e restrita segurança em si mesmo. A fé, para nós cristãos, ela estoura a bolha dessa
tendência de autossuficiência, de acharmos que somos os melhores do mundo e as nossas próprias capacidades nos sustentam. Em especial quando nós estamos em queda ou quando nós envergamos, a fé ela nos inclina a perder a confiança em nós mesmos para buscar refúgio e segurança fora de nós. Outro exemplo também pode nos ilustrar muito bem e compreender o que é a fé em nossa vida. No Panamá, há uma ligação artificial entre os dois oceanos que constitui uma grande obra-prima da engenharia humana. Esse canal ele começou a ser aberto em 1880 e foi inaugurado em 1914. Com 77 quilômetros de extensão, o canal liga os oceanos Atlântico e Pacífico. E é uma peça-chave para a travessia de navios mercantes. Para ter ideia, um grande navio mercante leva em torno de 2 semanas para contornar a América do Sul e chegar no outro lado, tendo que percorrer em torno de 17 mil quilômetros e enfrentar trechos perigosos na navegação. Por este canal, construído pelas mãos humanas, esse mesmo navio leva cerca de 8 a 10 horas para atravessar de um oceano até o outro. Então, neste exemplo, nós entendemos que a fé é o canal que nos facilita a nos aproximarmos e nos conectarmos com Deus. É o canal que evita com que as turbulações das grandes viagens da nossa vida venham a nos pegar por surpresa. A fé é o canal pelo qual Deus aproxima o céu até nós para transportar, através dela, suprimentos da sua graça, da sua bondade, do seu amor, da sua salvação. A fé, ela encurta o nosso caminho até Deus, e é o próprio Deus quem constrói este caminho até nós. Por isso, amados, tenhamos na nossa mente o seguinte: a fé não nos pertence. Repito, viu? A fé não nos pertence. Ah, mas será? Claro que não. Razão pela qual faz a fé em nossa vida ser uma espécie de aqueduto, como bem pregava Spurgeon, por onde Deus ele nos abastece com mananciais preciosos da água divina. Por isso, lá na Escritura Sagrada, em Romanos 10, 7, Paulo vai dizer: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ou seja, quem gera a fé em nós é o ouvir da palavra de Deus. É Deus quem gera a fé. É Deus quem brota em nós a fé. Ele nos prepara com a fé. Se não queremos, ou por desleixo, deixamos de ouvir a palavra divina, a nossa espiritualidade ela vai ficar muito comprometida. E o fim é o afastamento que vamos tendo com relação a Deus. Por isso, a fé, ela concede lisura ao nosso coração, quando alimentada com frequência, faz com que cresçamos em nossa experiência com Deus. Isso é muito importante para cada um de nós. Quantas pessoas deixaram secar os canais da fé em sua vida, foram esvaziadas de Deus e se perderam do próprio cristianismo porque foram levadas pelas correntezas do que o mundo fala. Por isso, algumas coisas precisam ser colocadas constantemente diante dos nossos olhos, para que este canal da fé não seque por inteiro.
E o que fazer então? Orações diárias, vocês fazem? Orações diárias. Estudo da palavra de Deus, vocês estudam a palavra divina. A frequência nos cultos. Porque nós, através desses gestos diante de Deus, nós vamos ser retroalimentados, alimentados constantemente e recordados quem nós somos e em quem nós acreditamos. A partir do momento em que nós deixamos de fazer isso, nós perdemos e vamos cada vez mais ficando degringolados em nossa fé. É como um trabalho, né? Você cria a perfeição e aperfeiçoa naquilo que você está fazendo ou fazendo constantemente. Também é a fé assim. Se você não exerce a fé de uma forma constante, se colocando diante de Deus, pode ser que uma hora você perca a destreza e o significado do que ela significa. Cristãos que se firmam em rituais externos para dizer que se identificam com a mensagem de Cristo, se tornam inaptos para as virtudes cristãs. E acabam seguindo uma vida relapsa e afastada do discipulado comunitário. Ainda que digam que conhecem a Cristo e têm Cristo, eu afirmo para vocês que isto não é fé. Cristãos que não praticam diariamente aquilo que se espera da vontade divina podem até dizer: eu acredito em Cristo, eu conheço a Cristo, eu tenho fé, mas não é fé. Porque isso pode ser apenas uma apreciação mental e até dar um certo prestígio de quem é Cristo, mas não é um discipulado concreto que se defina como fé. A fé, gente, é um canal entre nós e Deus. E Deus constrói essa relação conosco porque Ele quer nos conectar com os céus. É por meio da fé que um dia também poderemos contemplar a face divina da salvação e da eternidade. Sendo a fé um meio de nos aproximar de Deus, ou melhor, de Deus se aproximar de nós, logo entendemos que a fé em si não salva ninguém. Eu sou uma pessoa de fé, mas quem disse que por causa disso você tem as cartas da salvação em tuas mãos? Por isso, todas as promessas de Deus, elas só tornam-se possíveis para nós por causa da fé, com toda certeza. Mas o poder de salvar e fazer a nossa esperança descansar no céu não se encontra no canal, mas naquele que a abastece, que é o nosso próprio Deus, do qual a fé nos revela e mostra quem é. Por isso é necessário limpar esses canais constantemente, para que Deus possa transportar através deles os nutrientes necessários para a nossa fé. Então, devemos tomar cuidado quando nós nos gabamos que eu tenho fé. E sem olhar para todo o nosso comportamento e nosso caráter, dizemos palavras vazias muitas vezes. Também é pouco salutar quando cristãos desgarrados somente procuram a Cristo em momentos íngremes da vida, confundindo a fé com um subterfúgio para fugir do sofrimento. Há quantos que nunca vão para a igreja, mas bateu um desmoronamento na sua casa. Mas aí agora a igreja existe, né? É preciso tomar cuidado com isto. Ainda que não sejamos impedidos de, nestes momentos, estabelecer a nossa fé, neste encontro até que meio desajeitado com Deus, se esta busca for só momentânea, eu vou lá só no momento da dor e depois eu desapareço, tal fé, ela seguirá sendo um aqueduto vazio, pois não basta somente conhecer e buscar a Deus, se não estamos completamente vinculados a uma vida de santidade, de amor, junto a Ele. Hebreus 11, nós acabamos de ouvir a leitura, é um belo retrato sobre a fé. Lá em 11:1, Paulo vai afirmar, olha que palavra bela que Paulo afirma: a fé
É a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Que palavra bonita, né? Como soa gostoso ouvir essas frases de Paulo. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Há graça nessas palavras de Paulo, mas nós precisamos lê-las com muita cautela. Muitos pregadores espremem dessas palavras promessas que escarnecem a fé cristã. Muitos incentivam as pessoas a colocarem crenças insípidas e supérfluas em Deus, em busca de promessas que Deus nunca fez. Podem até te dizer, você tem fé? Vá no alto do edifício, pule de lá. A fé vai fazer com que você seja salvo. Você tem fé? Se quer milagre? Faça sacrifícios. A fé vai fazer acontecer milagres. Essas convicções, elas não se chamam fé. Sabe qual é o nome disto? Presunção humana. Uma pessoa que senta na igreja, ouviu falar um pouco de Deus e acha que pode ser presunçoso e exigir de Deus algo em troca daquela suposta crença que ele chama de fé. Isso é pecado. É pecado porque leva a crer que Deus nos promete algo que, na verdade, nunca nos prometeu. Amada igreja, a fé não nos pertence, mas nasce em nós por obra de Deus. Somente vive pela fé quem entrega todo o seu ser, acima de quaisquer interesses, aos cuidados de Deus. Kierkegaard dizia que a fé é um salto no escuro. É como se você fosse um inexperiente capitão de embarcação, colocasse o seu navio pela noite mar adentro, confiante de que chegará do outro lado, deixando-se perder de vista o porto seguro de onde saiu para chegar ao outro lado do mar. Tudo o que você vê é mar à sua volta. Não há direção que possa lhe conceder segurança, mas você tem algo em tuas mãos. Bússola. A fé é a bússola que te orienta. Você precisa confiar nela, apesar de que só há água em tua volta. Por isso a fé é este salto de confiança, onde nós assumimos que Deus é o Senhor da nossa vida e da nossa jornada, não importa para onde nós estamos indo, qual direção estamos tomando. Se nós confiarmos em Deus, sejam tribulações ou alegrias, nós vamos chegar do outro lado no porto seguro. Isto é fé. Mas fé também não é uma blindagem para as nossas dores. Porque fé não é buscar respostas prontas para as nossas questões da vida, mas perceber que a vida pode ser muito mais quando se encontra no abraço das promessas de Deus. Embora tudo nos seja mistério, a fé ela nos possibilita descansar em Deus, nos ensinando que somos apenas crianças para os segredos dos céus. Pois fé é confiar que um Pai amoroso e cheio de boas promessas, que é Deus, nunca, mas nunca mesmo, irá conduzir os seus filhos para campos minados de dúvidas e incertezas, porque somente um pai que ama muito os seus filhos está determinado em tudo para salvar as suas crianças da enfermidade da alma e do mundo. Isto é fé. Temos um Pai muito grande que nos ama e que vai nos salvar. Por causa da fé, Abraão, ele caminhou rumo ao deserto,
rumo ao desconhecido, confiando que, apesar de seus mais de 90 anos, juntamente com Sara, já na velhice, eles seriam pais de uma geração inteira. Isso foi fé. Ele não depositou fé nas suas próprias convicções, mas na promessa que ele ouviu de Deus. Porque fé vê o futuro prometido por Deus. E por causa da fé, Abraão rejeitou o que é tangível, o desejo de seus sentidos mais terrenos, para ter uma experiência com o invisível. Meus amados, por isso a fé, ela é a única que nos dá olhos da esperança para vermos e sentirmos algo que nós não podemos ver e nem tocar. Que paradoxo confuso, né? A fé nos leva a ver e sentir algo que nós não podemos ver e nem tocar. Na fé nós pisamos no céu, ainda que não tenhamos colocado os pés na eternidade. Por causa da fé, nós sentimos seguros junto a Cristo e nos deleitamos da salvação, ainda que não tenha se completado o fim dos tempos. Somente a fé tem o poder de fazer com que as promessas de Deus se tornem uma verdade palpável para nós em nossa mente e que a nossa vida ela opere em torno de convicções acerca da eternidade, de um futuro glorioso. Por fim, a fé, ela só age por amor. Pois é muito difícil nós colocarmos o nosso coração naquilo que nós não acreditamos. Quando fazemos algo sem a fé, podemos até agir pela ética, pelo bom senso do que é certo, por mero otimismo, mas sem conteúdo espiritual e divino. Se a fé é crer que nós não podemos ver, mas viver como se estivéssemos vendo tudo em Deus, então, meus amados, como nós cantamos no hino há pouco, 630, no livro de canto da igreja, creia sempre, sem cessar, siga em fé sem vacilar. Pois como Paulo também conclui em Hebreus 11, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Que a graça e o amor de Deus nos conceda a fé, nos alimente neste belo canal de viver em proximidade com Deus. Amém. Que você tem lugar na missão de Deus no Sino da Amazônia. Te convidamos para estar conosco no serviço à missão de Deus, através dos seus dons, através do seu tempo. E hoje, de maneira especial, por meio da sua oferta de gratidão, auxiliando a missão no Sínodo da Amazônia. Sua oferta, somada com tantas outras, ajuda a acontecer a missão. Com a sua oferta, constituímos o Fundo de Missão do Sínodo da Amazônia e, com ele, apoiamos projetos missionários no Sínodo, lugares onde o Evangelho é anunciado para dentro e para fora das comunidades, onde vivemos a comunhão com Deus e com o próximo. Agimos de forma diaconal e celebramos o amor de Deus em toda a vida comunitária. Louvamos ao Senhor pela sua vida e pelo seu lugar na nação, pela sua oferta de fé, gratidão e compromisso. É para o amor. Bom, como vimos aí no vídeo, né, a coleta de hoje é destinada para o Sínodo da Amazônia, né, então vamos contribuir aí. Lembrando, né, quem for contribuir para o Sínodo, dinheiro depositado aqui na sacola. Quem for contribuir para a comunidade, usar envelope e depositar na sacola em seguida, por gentileza, tá bom? Enquanto coletamos a oferta, hino 339.
Nós temos agora o momento da nossa oração final e também Pai Nosso. Eu pergunto à igreja, vocês têm algum motivo que queiram trazer em oração? Bom dia, meus irmãos. Eu, ouvindo a prédica do pastor, fui anotando aqui aquilo que eu achei muito importante. Queria dizer que o pastor foi assim muito inspirado nessa sua prédica, falando sobre a... O senhor não foi diferente quando o senhor veio chegando aqui na comunidade e fez também uma prédica sobre a graça. Também lindíssima, inspirada. E o senhor, na verdade, nós estávamos esperando a sua volta, e o senhor volta com uma inspiração, uma prédica em que o senhor... A fé, ela nasce por ordem de Deus em nós. Eu queria ler algumas, que eu achei sensacional. Fé é o canal que leva a Deus. Uma coisa simples, mas que mostra, assim, com simplicidade, realmente, o que é a fé. A fé não nos pertence. E a esperança habita naquele que percorre o canal que liga a Deus. O senhor falou da esperança. O senhor falou que a fé, já falei sobre fé, ela é a bússola que orienta, que liga, então, como chegar a Deus. Foi, assim, uma prédica que eu quero dizer que eu gostei muito de ouvir o senhor, pastor. Valeu mesmo. Eu só lamento que mais pessoas não puderam ter essa mesma satisfação que aqui não vieram ouvir o senhor. Mas foi maravilhoso. Dou os parabéns para o senhor, prédica realmente sensacional. Tá? Muito obrigado. Obrigado, doutor Daí. Com toda certeza, muito mais do que o pregador, a inspiração do Espírito Santo e a presença de Deus em nós nos permite sermos canais da palavra divina. Muito obrigado, tá? Vamos fazer o nosso momento de oração, entregarmos assim os nossos pedidos diante do nosso Senhor, porque Deus, Ele nos ouve, apesar de conhecer o nosso coração. Amado Deus, somos gratos e te rendemos louvor por este momento de culto. Somos gratos porque a tua palavra fortalece a nossa fé, cria em nós a fé e nos sustenta nas incertezas e nas colheitas que o teu amor nos fornece. Abençoa, Senhor, a cada pessoa que hoje se dispõe a ouvir o teu ensino e praticar a tua vontade. Tu conheces cada uma dessas pessoas e sabe das suas alegrias e necessidades. Sabes o que elas experimentam no dia a dia, nas suas orações, quando elas colocam cada pedido, intercessão e agradecimento junto aos teus pés. Ouça, ó Pai, seus pedidos e agradecimentos. Atenda conforme o teu querer. Cuida, Senhor, das pessoas acamadas, enfermas, dentre tantas das quais conhecemos, rogamos que as tuas mãos cuidem de Wagner, amigo de Simone Gille, da senhora Ilona. Eles enfrentam problemas de saúde. Cuida também, ó Pai, das pessoas que aqui não mencionamos, mas passam por aflições e dores e buscam por teu socorro. Consola, ó Pai, as pessoas enlutadas. Ainda esta noite veio a óbito Érico Júnior, irmã de Tatiane Rupert. Que tu possas, ó Deus, levar o teu consolo junto a esta família e tantas outras que sofrem com perdas.
Dá que eles possam encontrar em Ti a esperança e ser alimentados pela palavra da vida eterna. Olha, ó Pai, a fé da Tua igreja e dá que a partir dela muitas pessoas se sintam acolhidas, abraçadas e fortalecidas. Ilumina toda a Tua comunidade e fortaleça, para que ela seja encorajada a lutar contra as forças do mal em nosso mundo. Abençoa a nossa vida, a nossa saúde. Abençoa todas as pessoas que celebram contigo passagem da vida, seja aniversário ou bênçãos colhidas. Abra oportunidades de trabalho aos que precisam. Envia mãos solidárias aos necessitados. Desperta-nos para o cuidado junto à Tua criação. Dá que possamos ser porta-vozes da Tua palavra e proclamar a pureza do Teu Evangelho. A pureza de que somente Tu és Senhor, o Messias, no qual devemos colocar a nossa confiança. Te pedimos pelo mundo tão marcado por guerras, fome, violência, desrespeito e embates. Ajuda o Teu povo, ó Pai, a encontrar o caminho da reconciliação, o caminho da vida, o caminho que conduz a Ti. Acolhe os nossos pedidos. Faça deles o que Te apraz. É o que pedimos e agradecemos quando oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos agora proceder com o momento da Santa Ceia. O Senhor esteja convosco. E contigo também. Elevemos o nosso coração a Deus. Ao Senhor elevamos. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Sim, é digno, justo e de nosso dever que em todos os tempos e lugares rendamos graças a Ti, ó Deus, porque és fiel e jamais deixaste de cumprir Tuas promessas. Em Tua insondável misericórdia, deste-nos a salvação através de Jesus Cristo. Por tudo isso, nós agradecemos, louvamos e bendizemos o Teu santo nome cantando. Santo, 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 meu coração Te adora, meu coração só sabe dizer: Santo és, Senhor. Na noite em que foi traído Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, tomou o pão, rendeu graças, o partiu e entregou ao grupo, dizendo: Tomai e comei dele todos vós. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Sobremodo, após a ceia, tomou também o cálice, rendeu graças e o deu ao grupo, dizendo: Tomai e bebei dele todos vós. Isto é o meu sangue, o cálice da nova e eterna aliança que é derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comermos deste pão e bebermos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor por nós até que Ele retorne com seu poder. Deus fiel, derrama sobre nós o Espírito Santo, o Espírito que dá vida, cria comunhão
e nos torna um só corpo. Cristo, ao partilhar do pão da vida e do cálice da salvação, se tornou o Cordeiro imolado, sendo fiel até a morte, ressuscitando, subindo aos céus, sob a promessa de que virá para julgar vivos e mortos. Ele veio nos salvar. Ele é o Cordeiro de Deus. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tua paz concede. Amém. Guia-nos, Senhor, para a alegria da tua mesa, para que recebamos o benefício do que Cristo fez por nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, seja a ti, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Palavras do nosso Senhor, que nos convida a nos colocarmos diante dele para nos alimentarmos da ceia que ele nos oferta. Vinde, pois tudo já está preparado. Queiram tomar os seus lugares. Vamos receber agora o corpo e o sangue do nosso Senhor e assim fazer essa comunhão na mesa com ele. Tomai, comei e bebei, isto é o corpo e o sangue do nosso Senhor.
Oremos. Amado Deus, dá que no sacramento da ceia o pão e o suco do teu amor nos coloque em sagrada comunhão contigo e com os irmãos na fé. Por teu Filho Jesus Cristo. Amém. Tenham a bondade de tomar os lugares. Em relação aos avisos, próximo culto, dia 14 de agosto, às 9h30. Lembrando, culto Dia dos Pais, também com culto infantil. Tá? Os dados financeiros da igreja. As nossas contribuições e doações de agosto, tendo em vista aí as entradas e saídas, atingiram um total até de 42% de entrada, faltando 58% para cumprir as nossas metas e obrigações aí até então registradas, né, conforme gráfico disponibilizado para vocês aí. Na tela, segue os dados da nossa igreja para que sejam feitas as doações e contribuições. Elas podem ser feitas através do Pix, que é o CNPJ da igreja, ou via depósito bancário, transferência também para a conta, conforme consta aí no painel o número da conta. O que nos anima a ofertar é o texto de 2 Coríntios 9:7, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Alguns lembretes nessa semana. Terça-feira, agora dia 9, às 19 horas, reunião da diaconia. Reunião do Lar Belém também, quarta-feira, às 19h30. Coral ensaio na quinta, dia 11, às 20 horas. Igreja em Família, em Aparecida, na sexta-feira, dia 12, às 20 horas. Ensino confirmatório, sábado, dia 13, às 9 horas. Temos também o chá da oase. Acho que a Sandra queria falar um comentário. Bom dia a todos que estão aqui. Depois de 2 anos e meio, nós tivemos a última chá da oase em fevereiro de 2020. Devido à nossa idade, muitos de nós não pudemos mais nos reunir, estamos apenas nos reunindo com a diretoria e umas senhoras. Algumas senhoras foram pegas pela Covid, não estão mais em nosso meio, mas vamos retornar com bastante parcimônia, com bastante cuidado, no dia 17 de agosto, tá? Então, convido a todas as senhoras que já frequentavam, ou aquelas que ainda nunca vieram e querem conhecer. Convido também ao presbitério para ter uma vez uma presença de alguém. Pode ser homem, não precisa ser só mulheres. Tá? O meu marido, o marido da Roseli, também participava dos nossos chás. Acho que o Nelson foi o único que veio. Para também saber o que nós fazemos, qual é o objetivo desse encontro das senhoras, tá? Então, eu agradeço de coração a todos. Vamos estar a partir das 2h30 até as 4h. Mas, a partir das 2h, 15 para as 2h, as portas já estão abertas para quem quer vir antes, conversar, bater um papo, tá? Então, obrigado por tudo. Sobre o censo, pastor, queria fazer um comentário, por gentileza? Você sabe que o nosso país está se preparando para o censo, né? E a recomendação da ISLB, apesar de que nem todos são perguntados com relação à questão da religião, às vezes vem só um inquérito básico, mas aqueles que têm um inquérito mais completo se perguntam sobre a questão da igreja. E a ISLB tem orientado para que vocês digam no censo, quando perguntar sobre igreja, não digam evangélico, mas digam Igreja Evangélica de Confissão Luterana, tá? Ou digam IECLB, tá? Quando perguntarem sobre a questão da religião. Para a ISLB também ter uma certa estatística a partir do censo
sobre o número de luteranos que nós temos por aí, que muitas vezes os bancos, eles não dizem o quanto de luteranos que nós temos, né? Então, fizerem a pesquisa, por favor, atentem a esse detalhe que a igreja tem recomendado. Obrigado, viu? Nós queremos nos despedir deste momento de encontro e culto com o nosso Deus, e assim o fazemos com as bênçãos e também o envio. Nos coloquemos de pé. Deus de poder, que a ousadia do teu Espírito nos transforme, que a doçura do teu Espírito nos dirija, que os dons do teu Espírito nos capacitem para servir-te e adorar-te agora e sempre. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que possamos ir na paz do nosso Senhor, guardados pela fé que Ele nos dá, e sirvamos sempre ao nosso Deus com fé e alegria. Não por último, gostaria de agradecer a todos que, durante o meu período de férias, conduziram as celebrações aqui, acompanhei a cada uma, foram celebrações frutíferas com a palavra de Deus, aos pregadores, aqueles que foram celebrantes, mas com um destaque especial aos jovens, né? Fiquei muito feliz com a participação dos nossos meninos na última celebração. Isso é um sinal de que a igreja ela pode florescer, cada vez mais lideranças. Muito bonito isso. Espero que a gente possa continuar com esta caminhada. Que possamos ir na paz de Deus. Um bom dia, uma abençoada semana para todos vocês. Aguardamos vocês aqui na igreja, mas aqueles também que nos acompanham de suas casas para o nosso culto do Dia dos Pais. Bom dia para todos vocês. O nosso canto final ainda. Dá-nos esperança e paz. Podem tomar os seus lugares.